Olá pessoal, eu me chamo Jason Caio, juntamente com os colegas Ítalo Carlos, Marisa Camila, Andressa Ruth e Ana Jennifer, desenvolvemos um estudo intitulado como Suporte Institucional e o Desempenho Acadêmico, análise das universidades federais brasileiras que ofertam os cursos de Ciências Contábeis. Inicialmente, temos que nos últimos anos, várias mudanças ocorreram na educação brasileira, especialmente no âmbito do ensino superior. Mudanças essas que ocasionam a necessidade de maior discussão acerca dos aspectos relativos à avaliação do ensino superior por meio da avaliação do desempenho acadêmico dos cursos de graduação, em que, nesse cenário, nesses aspectos relevantes, o curso de Ciências Contábeis ele está inserido nesse processo, tendo em vista que acompanhou o crescimento, a evolução do ensino superior ao longo dos anos, e atualmente ele configura-se, ele está entre os 10 cursos de graduação do país que mais evoluíram nos últimos anos e em relação à demanda por parte dos discentes. Dessa forma, a questão de pesquisa é qual a relação entre o suporte institucional e o desempenho acadêmico dos cursos de Ciências Contábeis das universidades federais brasileiras. Como objetivo geral, tem-se de analisar a relação entre o suporte institucional e o desempenho acadêmico dos cursos de Ciências Contábeis das universidades federais brasileiras. Como objetivo adicional, pretende-se verificar como se caracteriza o suporte institucional dos cursos de Ciências Contábeis das universidades federais brasileiras. O estudo ele foi desenvolvido visando fornecer informações relevantes sobre o suporte institucional ofertado ao público desses cursos, e incrementar as discussões relacionadas à temática, tendo em vista que ainda é considerada escassa essa discussão, esse desenvolvimento de estudos, tendo em vista a complexidade do tema e as lacunas existentes, principalmente lacunas no que se refere ao desenvolvimento de estudos sobre o desempenho acadêmico, que abordam principalmente os aspectos dos discentes, e necessita-se, então, de preenchimento de lacunas que existem em relação ao suporte institucional, tendo em vista que o desempenho acadêmico ele é um conjunto de aspectos docentes, discentes e das instituições de ensino. A revisão de literatura é formada por tópicos do ensino superior e o curso de Ciências Contábeis, o desempenho acadêmico, visando aí a questão do suporte institucional, e por fim traz alguns estudos empíricos que foram desenvolvidos em relação à temática abordada. A metodologia traz uma pesquisa do tipo descritiva, explicativa, quantitativa e documental, com os cursos de Ciências Contábeis das Universidades Federais Brasileiras, que reuniu uma amostra final de 40 cursos, e os dados foram coletados mediante os microdados do ENAD dos 3 últimos triênios de avaliação do curso de Ciências Contábeis, que compreende os anos de 2012, 2015 e 2018. E, por fim, esses dados foram tratados mediante estatística descritiva e correlação de PISA. Aqui apresenta-se as variáveis utilizadas no estudo, que traz o desempenho acadêmico representado pela nota geral no examinado pelo discente, como a variável dependente, e as variáveis independentes representadas pelos recursos disponíveis, instalações físicas, biblioteca, condições para participações em eventos, projetos, etc., suporte de monitores e tutores e atividades desta classe, que foram vistas pelos discentes como péssimo, regular, ótimo, excelente, ou não respondeu, não se aplica. Inicialmente apresenta-se a nota do ENAD, por aluno, dos 3 triênios analisados, em que percebe-se uma evolução das médias nesses triênios analisados, principalmente no triênio de 2015, em que, dentre os triênios analisados, foi o triênio que apresentou as maiores médias desses discentes. Em relação à percepção discente sobre o suporte institucional dessas instituições de ensino, em relação aos recursos disponíveis, instalações físicas, biblioteca, condições para participação em eventos, suporte de monitores e tutores e atividades desta classe, então, de uma escala de 1 a 5, percebe-se também que, no decorrer dos anos, houve uma evolução dessa percepção, essa percepção, ela melhorou com o passar dos anos, principalmente a partir do triênio 2015 e 2018, em que percebe-se, no triênio de 2012,
em que a maioria do suporte era visto pelos discentes com uma percepção regular, né, e que nos demais triênios seguintes, ela passou de regular a ótimo, com características ainda consideradas excelentes, né? Então, Thiem, Bianchetti, em 2019, traz que esses aspectos relativos ao suporte contribuem diretamente, né, com o desempenho acadêmico, né, e traz também uma questão importante, até mesmo para o desenvolvimento desse estudo, né, a sua justificativa, tendo em vista que essas políticas de avaliação, elas são importantes até mesmo para trazer melhorias, né, corrigir erros, falhas e trazer melhorias para o processo de ensino por meio de dados, né, apresentados em avaliações anteriores. Foi realizada, né, a correlação de Pearson para verificar qual dessas variáveis possui relação com o desempenho acadêmico, né, as variáveis independentes, como o Gujarat-Potter 2011 afirma, né, essa relação ela pode ser positiva ou negativa, né, de acordo com os critérios que podem ser adotados de variáveis dependentes e independentes, e traz também o que foi abordado aqui e percebeu-se diante dos dados, né, que os coeficientes de correlação eles foram considerados baixos, né, esse coeficiente ele pode ir de 0 a 1, e a maioria apresentou coeficientes baixos, né, que já pode-se inferir que não houve incidência de multicolinariedade, né, não houve erros amostrais, né, e que essas variáveis independentes se mostraram, a maioria, significantes ao nível de 1%, com a nota geral que representa o desempenho acadêmico, né, apresentaram relações positivas, então infere-se dizer que elas possuem uma relação proporcional ao desempenho acadêmico, né, as variáveis independentes. O que isso significa dizer? Né, que à medida que se investe mais em recursos, se investe mais em instalações, melhorias na biblioteca, quanto mais se tem incentivos para participação em eventos, quanto mais se tem suporte de monitores e tutores, ou também incremento em atividades extra-classes, né, há uma tendência de crescimento também do desempenho acadêmico, ou vice-versa, né, nesses aspectos. Então, as relações elas foram positivas, né, e significantes com o desempenho acadêmico representado pela nota geral. Então, infere-se, né, que esses aspectos de recursos disponíveis, instalações físicas, aspectos da biblioteca, participação em eventos, suporte de monitores e tutores e atividades extra-classe estão sim relacionadas com o desempenho acadêmico dos cursos de ciências contábeis analisados. Por fim, tem-se, né, que o estudo ele contribui na identificação de fatores que podem influenciar o desempenho acadêmico dos discentes e são capazes, né, por meio deles, de identificar erros, falhas e proporcionar melhorias no processo de ensino e aprendizagem desses cursos, né? Além do ensino em si, essa pesquisa aponta que a disponibilidade de recursos das instalações físicas, na biblioteca, as condições para participação em eventos, o suporte de monitores, né, e as demais atividades de pesquisa e extensão, elas influenciam, né, elas estão relacionadas positivamente com o desempenho acadêmico desses discentes. E diante desse achado, nas universidades públicas federais, esta pesquisa também contribui com auxílio para as demais instituições de ensino superior do país, que buscam melhorar o desempenho acadêmico de seus discentes. Os resultados corroboram que investimentos em suporte institucional precisam estar em pauta, tanto nas pesquisas acadêmicas sobre educação superior, como no ambiente institucional como um todo, né? Algumas limitações foram verificadas durante o desenvolvimento do estudo, principalmente no que se refere aos dados utilizados para análise, né, tendo em vista que alguns dados não foram disponibilizados e em outros casos não estavam padronizados, o que não permitiu, né, que a amostra ela ficasse padronizada e dificultaria a análise das mesmas, né. Além disso, a amostra concentrou-se nas universidades federais brasileiras, né, apenas em um curso de graduação, deixando lacuna para investigação nas demais instituições de ensino superior do país. Por isso, sugere-se trabalhos, né, desenvolvidos nessa área, abrangendo outros públicos, em outras áreas, em outros níveis educacionais. Aqui apresentam-se algumas referências utilizadas e obrigado pela atenção.